Meu avô foi buscar prata, mas a prata virou índio. Meu avô foi buscar índio, mas o índio virou ouro. Meu avô foi buscar ouro, mas o ouro virou terra. Meu avô foi buscar terra, mas a terra virou fronteira. Meu avô, ainda intrigado, foi modelar a fronteira. E o Brasil tomou forma de harpa. E aí, pessoal, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui para uma aula de História do Brasil. O tema de hoje é a expansão territorial brasileira. Vamos ver como que o nosso país, que era apenas as atuais regiões Nordeste e Sudeste, se transformaram nesse gigante, incluindo as regiões Norte, Centro-Oeste e Sul. O mais interessante quando estudamos esse assunto é perceber que o povo brasileiro desconhece basicamente como se deu esse processo. E o mais curioso é ver que muitos brasileiros talvez saibam mais sobre a expansão norte-americana do que a brasileira. Para comentar esse fato, expansão brasileira e expansão norte-americana, nossa equipe foi às ruas e fez uma pesquisa com os populares. Vamos assisti-la. Aqueles filmes de Bang Bang retratam o que na cabeça de vocês? Violência. Pra vocês, o que é que remete àquela cena, aqueles filmes de Bang Bang, do faroeste americano? Que vocês associam isso a quê? Violência. A violência só? Mas teria alguma conotação econômica, social, política, alguma coisa parecida? Talvez, pode ser também. Se eu perguntar a você, o que você lembra quando eu falo de filmes de faroeste e Bang Bang? Numa conotação histórica, você lembra de quê? Estados Unidos. Do Texas, do John Wayne, dos filmes antigos e tal. Teria alguma conotação política, econômica, alguma coisa? Sei lá. Não sei, sempre que falam disso eu lembro de cinema, então cinema já lembra política. Vem Estados Unidos, aquela coisa toda de mocinho, bandido, aquela briga. Nossa, os cowboys foram os bandeirantes, não foram? Foram bandeirantes que foram avançando e escravizando os índios pra conseguir minério, né? Na mineração, não foi? Acho que foi isso, né? Fechou. E aí, pessoal? Deu para perceber como que as pessoas assistem o filme e não sabem nem do que ele estava tratando? Realmente, o faroeste, ou Bang Bang, está representando a conquista do oeste norte-americano. Far, longe. Oeste, oeste mesmo. O oeste distante. E na história do Brasil? O povo brasileiro conhece o nosso processo de expansão? Seria muito bom reconhecê-lo. Por quê? À medida que a gente conhece, a gente descobre as dificuldades, as transformações, nós passamos a valorizar bastante o nosso território. Passamos a amar mais o nosso país e não apenas, quando a seleção brasileira joga. Vamos então ver como se deu o processo de expansão territorial do nosso querido país. Vamos lá. Como se deu as origens do nosso processo de expansão? Vamos buscar as origens nas chamadas entradas. Por entradas, entendemos expedições oficiais do governo português, lá no século XVI, pós 1500, pós a chegada de Cabral, no qual os portugueses deram o reconhecimento do nosso território. É importante perceber que essas entradas, elas foram principalmente, basicamente, litorâneas, procurando verificar se existiam riquezas imediatas para o governo português lucrar no território brasileiro. Mas o processo de expansão mesmo se intensifica, mais especificamente na segunda metade do século XVI, a partir de 1580. Você já deve estar curioso, deve estar ansioso. E aí, Rogério, o que aconteceu em 1580? É o início da União Ibérica. E olha que nas aulas de história, a língua portuguesa é muito importante. Vamos lá? União Ibérica. É só separar as duas palavras. União do verbo unir. E ibérico, relativo à Península Ibérica. Na Península Ibérica existem dois países
que você já deve ter estudado, já deve ter ouvido. Quais são esses dois países? Portugal e Espanha. Exatamente o que você estava pensando. Então, a União Ibérica foi a união das coroas espanhola e portuguesa. E por que isso aconteceu? A União Ibérica ocorre a partir do momento em que o rei português Dom Sebastião, em 1578, morre e não deixa herdeiros fortes. O rei de Espanha, Filipe II, fez o quê? Foi lá e assumiu o trono português. Isso era possível pelas muitas relações de parentesco que haviam entre os vários países europeus. Um príncipe de um país se casava com a princesa de outro país, de forma que o parentesco tornava possível que um rei estrangeiro dominasse esse país. Os principais fatores da expansão territorial, portanto, foram a ocupação militar, a pecuária, os jesuítas, a colônia de Sacramento, os bandeirantes e a mineração. Vamos começar estudando como se deu a ocupação militar. O primeiro fator, a ocupação militar, é importante para compreendermos como se deu esse processo de expansão na porção mais ao norte do nosso país, começando acima de Pernambuco e se estendendo até a região do Amazonas, que na época era conhecida como Grão-Pará. E por que construir fortalezas? Para proteger o Brasil dos ataques dos franceses. Eles mesmos, os franceses, velhos conhecidos seus. Os franceses que vinham para cá buscar o pau-brasil. E os fortes construídos na porção mais ao norte do Brasil da época foram a garantia da preservação do território e, ao mesmo tempo, de um processo inicial de expansão do nosso território. O segundo fator que nós vamos ver diz respeito à pecuária. Pecuária, você já deve ter estudado isso em geografia, é a criação de animais. Isso mesmo. A criação de animais no Brasil foi o segundo fator que permitiu ampliar o nosso território. Vamos ver que a pecuária ocorreu em duas áreas principais. Dê uma olhada no mapa. Está aí o boizinho aparecendo. Na primeira área, ele está ocupando onde hoje em dia é o sertão nordestino. E mais abaixo, aparece na região dos Campos do Sul. Como curioso que todos nós somos, já deve estar surgindo aquela dúvida. Como é que é possível que tenha aparecido, tenha sido criado gado no sertão nordestino? Todos nós temos na cabeça, quando nos referimos a sertão nordestino, que é uma região muito seca, isso mesmo, uma região árida. Então, ali, teoricamente, seria ruim de criar animais. Acontece que foi uma necessidade que levou, no caso do sertão, à criação de gado. Vamos compreender a lógica? Qual era o grande produto do Brasil nos séculos XVI e XVII? Pensa bem, lembra das aulas anteriores? Lembrou? Exatamente, era o açúcar. Em qual área ele era produzido? No litoral nordestino. Para conseguir riquezas do Brasil nos séculos XVI e XVII, Portugal produzia açúcar no litoral. E o gado, criação de animais, dava muito lucro para Portugal? A resposta é não. Portanto, você vai criar o gado aonde? Mais para o interior. E aí você já deve estar meio duvidando de mim. Deve estar perguntando, mas como? O gado vai morrer de sede? Não, também não é assim. Um fazendeiro não ia deixar o gado emagrecer sem água. Afinal de contas, ele não lucraria nada com isso. Deve estar dando para perceber que foi dado algum jeitinho. Qual foi o jeitinho? O gado acompanhou os rios. Isso mesmo. Os rios do Nordeste serviram para que o gado tivesse água para beber. Então, o principal rio que se destacou nesse processo de ocupação do interior com o gado foi o Rio São Francisco, que ficou conhecido como o Rio dos Currais.
Se no Nordeste o açúcar, principal produto do século XVI e XVII, garantiu a criação do gado no interior, nos Campos do Sul foi o grande produto do século XVIII, o ouro, quem fez com que surgisse gado mais ao sul do Brasil. Dá para perceber que, se no século XVI e XVII o açúcar é principal e no XVIII o ouro é o principal, você já deduziu que a pecuária tratou-se então de um produto secundário, de uma atividade complementar, que torna, por sinal, uma importante observação, um dos poucos produtos brasileiros, a pecuária, voltados para o mercado interno. Guarda isso, importante. A pecuária era destinada ao mercado interno, principalmente. E quais eram as utilidades da pecuária? Para que servia, afinal de contas? Quando se fala em gado, imaginamos rapidamente a alimentação. Não é só alimentação. Servia também para o transporte, para a tração e também o couro foi muito importante no Nordeste. Transporte é fácil de entender, alimentação também. O couro, você já deve ter visto vários utensílios de couro. Mas e tração? O que é isso? É quando você põe um animal para puxar alguma coisa, fazer força, digamos assim. E no Brasil, era importante o gado para puxar o arado, para poder plantar a cana-de-açúcar. Também foram utilizados para mover os moinhos que moíam a cana para a produção do açúcar no Brasil. E como funcionava a sociedade pecuária? Como é que as pessoas conviviam na região pecuária? Vou te ensinar um macete. No Brasil colônia, sempre nos é pedido para descrever, citar características do tipo de sociedade. Exemplo, sociedade açucareira, sociedade mineradora, sociedade pecuária. E sempre que te perguntarem isso, procura se fixar em 3 ideias que garantem praticamente qualquer resposta. As 3 ideias são as seguintes. Quais são as camadas sociais, as principais, as básicas, se essa sociedade é rural ou urbana, e se essa sociedade admite mobilidade social, ou seja, se o pobre consegue virar rico. Vamos ver como é que funciona na sociedade pecuária? As camadas sociais da sociedade pecuária eram o vaqueiro e o pecuarista. O vaqueiro é o mais pobre e o pecuarista é o dono do gado, é o rico. Essa sociedade, ela é rural ou urbana? Você já imaginou, né, que você está criando o gado no interior, portanto ela é rural. E a mobilidade social? Essa é uma característica muito importante. Lá na região Nordeste, na pecuária nordestina, no sertão nordestino, era admitido mobilidade social. É isso mesmo que você entendeu. O vaqueiro tinha possibilidade de se tornar pecuarista, dono de terras e de gado. Isso era possível porque tinham muitas terras no sertão nordestino e também porque uma das formas de pagamento era em gado. Depois de um certo tempo de trabalho, o vaqueiro ganhava cabeças de gado. É claro que ele ganhava pouca coisa, mas que com o passar dos tempos, com as gerações, eles podiam juntar uma quantidade de gado suficiente, se deslocar mais para o interior e se tornar um pecuarista. O próximo fator que vamos ver foram os jesuítas, que também contribuíram no processo de expansão territorial. A ordem dos jesuítas ou Companhia de Jesus você já deve ter estudado. Aquela de José de Anchieta, Manuel da Nóbrega, Antonil, que para cá vieram no processo de catequese indígena e educação dos brancos. No litoral, eles se dedicaram mais à educação dos brancos. O filho do branco, ao ser batizado, já era católico, mantendo-se no estudo numa escola jesuítica, ele permaneceria católico. E o indígena? O indígena precisava ser catequizado, ou seja, trazido para a fé católica.
A questão é que, gradativamente, com a chegada do branco no litoral, o indígena foi sendo expulso ou exterminado, eliminado ou levado para o interior do Brasil. Daí os jesuítas saíram procurando índios Brasil adentro. E quais foram as duas áreas nas quais os jesuítas encontraram indígenas e organizaram as missões jesuíticas? As duas áreas são a região amazônica e a região sul do Brasil. No norte amazônico, ocorreu a exploração das drogas do sertão. E o que são as drogas do sertão? São as chamadas especiarias brasileiras. Isso mesmo, cravo, canela, guaraná, baunilha, produtos que dão sabor aos alimentos e que eram explorados pelas missões jesuíticas. As missões, você lembra bem, era aquele aldeamento indígena onde o jesuíta cuidava da catequese. Mas ele deu um jeitinho também de produzir uma riqueza. Para quê? Para que se sustentasse a missão e pudessem ser criadas outras missões jesuíticas. Você já deve estar percebendo que na missão a mão de obra é do indígena. Vamos ver como isso funcionava num famoso filme chamado A Missão. Though I knew that everywhere in Europe, states were tearing at the authority of the Church, and though I knew well that to preserve itself there, the Church must show its authority over the Jesuits here, I still couldn't help wondering whether these Indians would not have preferred that the sea and wind had not brought any of us to them. O próximo fator que vamos ver foi a Colônia de Sacramento, uma iniciativa oficial do governo português em criar uma colônia, uma área de exploração portuguesa próxima a Buenos Aires, na atual Argentina. Seria onde hoje em dia é o atual país Uruguai. Por que Portugal, em 1680, criou a Colônia de Sacramento? Você tem que perceber para isso a importância econômica daquela região. Percebam que a Argentina vem de argentum, em latim, prata. A Argentina, portanto, é a terra da prata. A Argentina, na realidade, era a terra por onde a prata escoava, através do Rio da Prata, desaguando no estuário desse rio, no Oceano Atlântico, onde estava a cidade de Buenos Aires. Portugal, ligado a interesses ingleses, monta uma colônia para facilitar o contrabando do ouro que vinha dos espanhóis. Esse ouro que era produzido em Potosí, lá em cima nos Andes, atual região da Bolívia. Também contribuíram na expansão a ação dos bandeirantes. Você já deve ter ouvido neles, são muito famosos, principalmente em São Paulo. Por que são famosos em São Paulo? Porque foi de lá que partiram os bandeirantes. Bandeirantes que eram pessoas da região de São Vicente, como era conhecido, a área de São Paulo na época, que era uma região empobrecida. Por que São Vicente era empobrecido? Inclusive é curioso, quando você estuda capitanias hereditárias, te dizem, quais foram as capitanias que deram certo? É interessante perceber que é uma das coisas que ficam do nosso ensino primário. Todo aluno, quando chega no ensino médio, ele costuma lembrar as capitanias que deram certo, São Vicente e Pernambuco. Como é que agora vira o professor Rogério e diz que São Vicente é uma região empobrecida? Sim, meu amigo, é empobrecida porque ela só dá certo logo no início das capitanias hereditárias, lá na década de 1530. A partir do momento que Pernambuco começou a dar certo com o açúcar, São Vicente entrou em decadência. É isso mesmo. Portanto, no século XVII, pós 1600, a região de São Vicente é uma região pobre. E o habitante dessa região vai procurar formas de conseguir alguma riqueza.
E quais formas foram essas? Quais são os tipos de bandeira principais? Podemos citar 4 tipos. Foram caça ao índio, a busca do ouro, as monções e o sertanismo de contrato. Vamos ver cada um deles, começando pela caça ao índio. Quando falamos caça ao índio, não imagina que é um safari, quer dizer, o bandeirante não saiu perseguindo o índio para matar, não é nada disso. Buscava-se o índio para usar como mão de obra, é isso mesmo. Lembra que o índio também vai ser escravizado no Brasil, mas não confunda que o principal escravo no Brasil foi o negro africano, usados aonde? No litoral nordestino açucareiro e na região mineradora, ok? Bom, aonde buscar índios no Brasil? Nós acabamos de ver ainda há pouco que onde tinha muito índio, tinha jesuíta. Portanto, tem índios no norte amazônico, tem índio no sul do Brasil. Você deve estar já pensando, o bandeirante andava de São Paulo até a região amazônica? Sim, andava. A pé, pessoal. Não tinha carro, não tinha trem, não tinha avião, nada disso, é a pé. Eles se dirigiam de São Paulo à região amazônica para buscar índios. Também iam na região mais próxima do sul. E por que buscar índio principalmente na missão jesuítica? Já deduziram por quê? Tinha índio selvagem e tinha o índio catequizado. Qual dos dois você escolheria para usar em trabalhos forçados? Já deduziu? O índio das missões, ele é um índio dócil, é um índio catequizado. Era um índio mais fácil de você escravizar, menos resistente, digamos assim. A segunda das bandeiras foi a busca do ouro. Não é difícil imaginar por que o bandeirante, habitante de uma região empobrecida, sai procurando ouro. Isso mesmo, você já lembrou, era a principal riqueza do Brasil colônia, numa época do mercantilismo. Acumular metais preciosos era a forma de enriquecer. E o bandeirante queria enriquecer logo. Existia uma lenda do Eldorado, uma região cheia de ouro, que quem chegasse lá ficaria milionário. E o bandeirante saía atrás dessa lenda. Dá para perceber que havia uma conciliação entre a caça ao índio e a busca do ouro. Quando estava se dirigindo para a região sul ou para a região amazônica, eles aproveitavam para procurar o metal precioso. O terceiro tipo de bandeiras foram as monções. Essas são fáceis de explicar, rapidinho. São expedições partidas de São Vicente, normalmente pelo rio Tietê, indo em direção à região do Mato Grosso, principalmente. Eles levavam o quê? Produtos do litoral para o interior. E, finalmente, o quarto tipo de bandeiras, a quarta ação dos bandeirantes foi o sertanismo de contrato. O sertanismo de contrato era a prática de se contratar bandeirantes para agir contra índios revoltados ou contra escravos revoltados. Normalmente, quem contratava o bandeirante era alguém rico. E a riqueza, lá no século XVI e XVII, está no litoral nordestino. É isso mesmo. Os fazendeiros nordestinos contrataram bandeirantes, pessoas acostumadas a lidar com violência indígena, pessoas acostumadas a ir para o interior para agir na destruição de revoltas ou de núcleos quilombolas. Você tem que perceber que sertanismo vem da ideia de sertão. E no Brasil, né, dessa época, sertão é todo o interior, ok? Então, bastou ir para o interior porque ele era um sertanista. De contrato, porque eles eram contratados. Muito importante quando a gente fala de sertanismo de contrato, é lembrar a destruição do mais importante quilombo do Brasil. Você lembra? O quilombo de Palmares. Esse mesmo, dos líderes Gangazumba e de Zumbi dos Palmares. Esse quilombo que chegou a juntar várias centenas de negros lá na região do Amazonas
ela vai ser destruída no final do século XVII por um bandeirante, pelo Domingos Jorge Velho. Finalmente chegamos à mineração. A descoberta de ouro e diamantes na região das Minas Gerais e arredores, a área do Centro-Oeste, permitiu a ocupação da região. Inclusive, foi um bandeirante, Antônio Rodrigues Arzão, que em 1693 fez a considerada primeira descoberta oficial de ouro na região das Minas. Dessa forma, chegamos ao fechamento da primeira parte da nossa aula, que mostra os fatores da expansão territorial brasileira. Vamos ver agora os tratados que o Brasil assinou para garantir a posse definitiva desse grande território. O primeiro tratado, assinado pós o Tratado de Tordesilhas de 1494, foi o Tratado de Lisboa, de 1681. Observe que estamos um ano após a criação da colônia de Sacramento e é o primeiro momento em que a Espanha reconhece a existência dessa área ocupada por Portugal. O segundo foi o Tratado de Utrecht, de 1713. Primeiro Tratado de Utrecht. Preste atenção e cuidado que esse é assinado com a França. Em 1713, Portugal e França discutiam questões de fronteira lá ao norte do Brasil, na região amazônica. E Portugal garantiu a ocupação da área amazônica, aceitando em troca a ocupação definitiva da Guiana Francesa pelos franceses. O terceiro tratado é o Tratado de Utrecht II, em 1715. Nesse tratado, agora Portugal está com a Espanha. Portugal negocia com a Espanha novamente a questão da colônia de Sacramento. E pela segunda vez, a Espanha aceita a existência dessa área. Não concorda muito, mas aceita. O quarto tratado, esse é importante. Esse você tem que prestar muita atenção. Esse é o Tratado de Madrid, de 1750. Por que ele é importante, professor? Você deve estar se perguntando. É simples. É o momento em que Portugal conseguiu praticamente a definição do território brasileiro atual, com pequenos territórios faltando, como, por exemplo, o Acre, que só é conseguido mais tarde. Mas em 1750, a importante ação de Bartolomeu de Gusmão, o negociador português, usando da ideia do uti possidetis, ele conseguiu a área quase que do Brasil atual. Essa ideia do uti possidetis diz o seguinte: a posse é de quem usa, ou seja, se você ocupou, a terra é sua. E após todos esses fatores que nós estudamos, você já percebeu que o território brasileiro teve um lento, gradual processo de ocupação. E por uti possidetis, a região norte, a região centro-oeste e a região sul estavam incorporados ao novo território brasileiro. Em 1753, uma observação importante a ser feita é que ocorreram as guerras guaraníticas. Isso mesmo, os índios guaranis se revoltaram. E por que eles se revoltam? Foi aí que eu deixei para te dar a grande dica do Tratado de Madrid. É que Portugal, para conseguir todo aquele território, ele teve que ceder alguma coisa à Espanha. Ele cede a famosa colônia de Sacramento. Em troca, recebe o extenso território brasileiro e a areazinha ali, próxima ao Rio Grande do Sul, de 7 povos das missões. Uma região onde existiam as missões jesuíticas. E que o índio, ao perceber que o território é entregue aos portugueses, eles reagem violentamente. Portugal agiu com violenta repressão, inclusive contou até com o apoio de espanhóis, mas, por mais índios que se massacrassem, existiam índios que fugiram para as áreas mais florestais e que ficavam aguardando para o contra-ataque, para atacar e matar portugueses. Isso nos leva ao próximo tratado, o Acordo de El Pardo, ou Tratado
do Pardo, no qual o Marquês de Pombal, ministro que controlava Portugal e o Brasil nessa época, entre 1750 e 1777, Pombal resolveu voltar atrás. Devido às resistências indígenas, Portugal faz com que o Utipocidete não valha, a Espanha pega o seu território de volta, Portugal pega a colônia de Sacramento de volta, voltou-se ao que era antes. Em 1777, o Tratado de Santo Ildefonso. Nesse momento, a região de Sete Povos das Missões é devolvida para os espanhóis. Em troca, o Brasil ganhou a ilha de Santa Catarina, que era ainda um território espanhol. E, finalmente, em 1801, o Tratado de Badajoz. Esse é muito fácil, é só lembrar do Tratado de Madrid. Voltam as regras do Tratado de Madrid. A configuração semelhante ao do território brasileiro, vejam no mapa, e a colônia de Sacramento devolvida aos espanhóis. Vamos agora à nossa dica de estudo. Nossa dica de estudo de hoje é que vocês assistam inteiro a missão. Sugerimos também a leitura do livro Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda. E aí, pessoal? Gostaram da aula de hoje? Mais uma vez, para mim, foi um prazer. E até a próxima! Na aula de hoje estudamos a expansão territorial brasileira. Vimos os grandes fatores que permitiu ocupar esse grande território brasileiro. Também analisamos os tratados que formaram a base do Brasil atual. De todos esses, é importante que você guarde o Tratado de Madrid. Bons estudos! Caro colega, você deve ter percebido que essa aula tem muitas informações. Inclusive, é um dos assuntos que o aluno menos lembra no ano seguinte após ter estudado. A forma que nós temos para fazer com que eles consigam lembrar durante bastante tempo é utilizar aquela velha regrinha: mais vale uma imagem do que 1000 palavras. Procure focar sempre o mapa. Faça com que ele visualize esse processo de expansão. Permita que ele lembre, depois de um tempo, através do esquema, do desenho, do uso do mapa. Em relação aos tratados, não os faça decorar todos eles, salvo se ele for fazer algum concurso importante que exija saber cada um dos tratados. Permita que ele saiba, pelo menos, o mais importante que costuma ser mais cobrado nas provas, que é o Tratado de Madrid. No mais, é contigo mesmo. Boa aula!